as viagens do Senhor Chaitanya aos lugares sagrados. Os budistas puderam compreender que o Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu era um Vaishnava e voltaram para casa muito tristes. Mais tarde, contudo, começaram a conspirar contra o Senhor. Verso 53. Uma vez armada a trama, os budistas trouxeram um prato com alimento intocável perante o Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu, dizendo que era Mahaprasada. Significado dado por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. A expressão apavitra ana refere-se ao alimento que não é aceitável para um Vaishnava. Em outras palavras, o Vaishnava não pode aceitar nenhum alimento oferecido por Avaishnavas, como se estivesse aceitando o Mahaprasada. Este deve ser um princípio para todos os Vaishnavas. Ao ser indagado qual é o comportamento de um Vaishnava, Sri Chaitanya Mahaprabhu replicou: o Vaishnava deve evitar a companhia de Avaishnavas, Asat. A palavra Asat refere-se a um Avaishnava, isto é, àquele que não é Vaishnava. Asat Sangha Tyaga, Ei Vaishnava Achara. Em absoluto, do Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, o Vaishnava deve ser muito estrito neste aspecto e não deve, em absoluto, cooperar com Avaishnavas. Como a Vaishnava, caso um Avaishnava ofereça alimentos em nome de Mahaprasada, não se deve aceitá-los. Tais alimentos não podem ser prasada, pois um Avaishnava não pode oferecer alguma coisa ao Senhor. Às vezes, os pregadores do movimento para a consciência de Krishna têm que aceitar comida numa casa onde o chefe de família é Avaishnava. No entanto, caso se ofereça este alimento à deidade, pode-se comê-lo. Haribo. O Vaishnava não deve aceitar alimentos ordinários cozidos por Avaishnavas. Mesmo que o Avaishnava os cozinhe impecavelmente, ele não pode oferecê-los ao Senhor Vishnu, não se podendo aceitá-los como Mahaprasada. Segundo o Bhagavad Gita 9.26, Patram Pushpam Phalam Toyam Yome Bhaktya Prayachati Tadaham Bhakti Upahritam Ashnami Prayatatmana. Se alguém me oferecer com amor e devoção uma folha, uma flor, frutas ou água, eu as aceitarei. Krishna pode aceitar qualquer coisa que seu devoto lhe ofereça com devoção. Pode ser que um Avaishnava seja vegetariano e um cozinheiro muito limpo, mas por não poder oferecer os alimentos a Vishnu, não se pode aceitar os alimentos cozinhados por ele como Mahaprasada. É melhor que o Vaishnava recuse tal comida, considerando-a intocável. Às vezes aparece um verso assim, né, que traz ordem, que traz informações que nos levam a observar nosso comportamento particular, nosso desempenho em consciência de Krishna. E às vezes nós podemos pensar desavisadamente que o nosso movimento é feito assim, de ordens muito estritas e que a gente tem que seguir aquilo estritamente. Ou então alguém pode pensar também, as ordens são feitas para serem quebradas, né? As regras são feitas para serem quebradas. E pensar, tem nada a ver quebrar tal regra, eu posso quebrar. Então, tanto uma posição como a outra são muito perigosas, são como obstáculos na vida espiritual. Tanto a seguir as regras somente porque elas existem, como deixar de segui-las porque acha bobagem. Todas as duas posições funcionam como obstáculos no nosso caminho de desenvolvimento espiritual. Aqui, observem que Prabhupada falou que se o Avaishnava cozinha,
Mas nós podemos oferecer, então, um alívio, não é? Mas vejam como ele terminou de novo puxando para a parte mais estrita. Só que, olha o que ele diz aqui. Krishna pode aceitar qualquer coisa que seu devoto lhe ofereça com devoção. Pode ser que um Vaishnava seja vegetariano e um cozinheiro muito limpo, mas não pode oferecer os alimentos a Vishnu. Não se pode aceitar os alimentos cozinhados por ele como Mahaprasada, mas pode se aceitar como Bhoga, nesse caso específico. Se ele faz, ele não faz com devoção para Krishna, mas ele faz com a determinada atenção para o devoto de Krishna. E o que o devoto de Krishna faz? O devoto de Krishna pega a Bhoga e oferece a Krishna. Então, nesse caso específico aqui, nós estamos transitando pelos caminhos da compreensão mais profunda. Nós não estamos transitando pelos caminhos das regras e regulações. Aqui é uma reflexão, é um estímulo à reflexão sobre como aprofundar a nossa compreensão a respeito de como ser um devoto. Então, se aceitar todas as regras somente porque elas existem e levar uma vida tanto austera para si mesmo, e quando essa vida é muito difícil para si mesmo, o próximo passo é apontar os defeitos dos outros. Então a gente começa a ficar muito estrito e começa a se sentir muito mal quando vê que alguém não faz o mesmo que a gente faz, aí a gente aponta e critica. Então, aí começam os obstáculos a se apresentar. Imagine o que é criticar um Vaishnava. Aí pronto, começa toda a coisa a degringolar na nossa própria vida. Reações começam a surgir. E como elas surgem nas nossas vidas? Como novos obstáculos. Aí vem o quê? Primeira coisa de ofensa é desejo sexual. É incontrolável. Então a pessoa fica completamente atordoada com aquele grau de libido exacerbado. Obrigado, era a palavra que eu estava procurando. Exacerbado. Aquele grau de libido exacerbado que já existia, mas estava quieto e de repente... Então, tudo isso está relacionado com esse tema aqui. Tema interessante do comportamento Vaishnava. Mas o comportamento Vaishnava não é estabelecido por regras. O comportamento Vaishnava é estabelecido pelo cultivo de Bhakti, pelo cultivo de devoção. Por isso, Bhakti começa com Shraddha. O caminho para Krishna Prema Bhakti começa com Shraddha. E o que é Shraddha? Shraddha é nada mais, nada menos do que o cultivo do conhecimento transcendental. Porque é com o conhecimento que você vai desenvolver fé. Você não vai desenvolver fé cega. Você vai desenvolver fé iluminada. E quem ilumina? O mestre espiritual com o quê? Com o achote do conhecimento. Lembram do verso? Om Agyana Timirandasya Gyana Jana Shalakaya Chaksurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Então o mestre espiritual vem com o achote do quê? Com o achote do conhecimento que vai levar o devoto a desenvolver fé. Shraddha. Tudo começa com Shraddha. O caminho de Bhakti começa com Shraddha. Navavida Bhakti. Vai de Shraddha até Prema. Tem várias etapas. Elas não são degraus que você, uma vez que subiu, não precisa continuar cultivando o que você já passou. Não. Elas são degraus, sim, que levam a Krishna Prema, mas que você está constantemente consciente de todo o percurso da escada. Todo o percurso da escada. Então não há um momento que você pense, eu já tenho fé suficiente. Não há essa situação. Você pode ser, qualquer um de nós, né? Nós, se pensarmos assim, podemos ser expostos a uma situação perigosíssima, onde a nossa fé vai ser testada. E sempre é, especialmente no nosso caso, que somos herdeiros da cultura judaica cristã,
onde Deus é Pai, então, e nossa relação com Deus é de Pai nosso que estás no céu, não é? Essa é a nossa relação com Deus Pai, que dá o pão de todo dia, que é o responsável pela nossa subsistência, pela nossa sobrevivência. Então imagine quando faltar algo, com a tendência que a gente tem de encontrar culpados, quem é o culpado? Quem vai ser o culpado? O culpado vai ser Deus, vai ser o Pai. E se o Pai é o culpado, então eu perco a minha fé no Pai. A psicologia trabalha com isso no campo da vida familiar. Agora eu estou falando no campo da teologia, mas a psicologia vai trabalhar no campo da vida familiar. Mas é a mesma sensação, o desamparo. O desamparo. Por isso, Shraddha é o primeiro, para que a pessoa jamais se sinta desamparada. Ela vai compreender quem é a pessoa suprema. Ela vai entender quem é Krishna, através do estudo, do conhecimento transcendental e da prática. Porque logo depois dessa Adho Shraddha, esse entusiasmo pela fé original, primária, que aparece, que faz a gente ficar motivado com curiosidade ou com vontade de aprender o que o movimento tem para ensinar, a gente passa para a próxima etapa, que é Sadhu Sangha. E começa a dizer, você me dá seu contato do WhatsApp? Eu estou chegando aqui agora, você me dá o seu contato? Porque no próximo domingo eu queria vir, mas eu não queria vir sozinho de novo, como eu vim agora. Você vai vir no próximo domingo? Aí a pessoa, vou sim, venho com a minha família, vem também aí, combinam, aí ligam, combinam, aí vão para o templo, vão para Nova Gokula ou para outra comunidade, e começa Sadhu Sangha, e a pessoa faz pergunta, o outro tem 10 dias a mais que o primeiro, mas ele já vê como um siksha, como um orientador, e aí já começa a perguntar, e a pessoa vai dizer, você sabe quem é aquele que deu a palestra? Aquele que deu a palestra é o presidente do templo. Sabe aquela moça que deu as boas-vindas? Ela é a devota mais antiga do templo. Se você se aproxima daquelas pessoas, você vai obter um bom nível de conhecimento e você pode compreender o movimento mais rápido. Então a pessoa, o primeiro, que está pedindo carona, pediu contato, tudo mais, se aproxima já com outra postura. Então se aproxima do presidente, dizendo, eu sei que eu ouvi dizer que o senhor é o presidente, meu nome é tal, eu moro em tal lugar, eu estou começando agora, essa é a minha segunda vez que eu venho aqui, e eu queria dizer que eu queria compreender melhor, vocês têm algum tipo de treinamento, algum curso, tem algum livro que eu possa adquirir? O presidente vai dizer, sim, claro, vou lhe apresentar aqui uma tal pessoa, ele vai lhe orientar, tudo que você precisar, fale com ele, se alguma coisa especial pode falar comigo. E ele vai entrando na rede de Sadhu Sangha, Sat, não Asat, como o Prabhupada criticou aqui. Ele vai na rede de Satsanga, associação Sat, associação baseada naquilo que é eterno. Asat, que é como os Avaishnavas vivem, eles vivem no mundo relativo, no mundo das verdades relativas. Eles são militantes das verdades relativas. Muitos deles levantam todo tipo de bandeira dentro das verdades relativas. O Vaishnava só tem uma insígnia, a Tilaka, e ele se apresenta com esse tipo de militância. A militância do Vaishnavismo. Ele vai pregar o que aqui está sendo comentado sobre o que é um Vaishnava e o que é um não Vaishnava, um Avaishnava. Então, assim, nós precisamos compreender com profundidade os textos escritos por Prabhupada para nossa iluminação, para nosso discernimento. Prabhupada queria que caminhássemos com nossas próprias pernas, que nós fizéssemos nossas próprias escolhas, que nós definíssemos nosso próprio destino. Assim Prabhupada nos instruiu. Essa é a pedagogia de Prabhupada.
E não é inventada por ele. É a pedagogia de Chaitanya Mahaprabhu, é a pedagogia de Krishna, originalmente falando. Krishna, no 4º capítulo do Bhagavad Gita, ele informa a Arjuna que esta ciência que ele está apresentando, a ciência do yoga, já foi previamente apresentada em outras eras para pessoas muito importantes, para grandes líderes e autoridades, kshatriyas poderosos, que eram reis santos. Mas que com o passar do tempo, essa corrente se quebrou. E agora ele está de novo, diante de Arjuna, para reestruturar esta corrente de sucessão discipular. Então, Arjuna é nosso mestre. Porque nós estudamos o Bhagavad Gita e Arjuna... E se nós olharmos para as perguntas de Arjuna, sabendo que ele é nosso mestre, nós vamos dizer, ele está perguntando isso aqui porque era o que eu queria perguntar a Krishna se eu encontrasse com Krishna. Como ele encontrou, ele perguntou para mim. Então isso aqui, essa pergunta é para mim. Como devo pensar em ti? Arjuna pergunta a Krishna, como devo pensar em ti? E Krishna responde. E Arjuna ouve todo tipo de instrução para seu desenvolvimento completo de Bhakti. Assim, os Avaishnavas são muitas vezes inocentes. Muitas vezes a ignorância deles é produto do meio. A ignorância deles é simplesmente produto da vida material. Mas o Vaishnava tem um conhecimento que transcende o meio ambiente. Tem um conhecimento que é a Paurusheya, que vem de outra esfera da existência. Então, o Vaishnava traz esse conhecimento e diz, toma, é aqui, pega, cuida disso. E a pessoa não sabe o que fazer, precisa sadhusanga. Precisa sadhusanga para poder entender melhor as coisas. Pode comprar os livros, deixar, vou ler esse, depois vou ler esse. Como é que eu leio? Qual o livro que eu leio primeiro? É uma pergunta muito comum. Qual o livro que eu leio primeiro? Depois que eu estou terminando aquele livro, qual é o que eu leio depois agora? Então, esse tipo de cuidado, critério, interesse que caracteriza o caminho seguro de um Vaishnava. Os Vaishnavas estão sempre no mundo da relatividade, levantando diferentes bandeiras. Bandeira disso, bandeira daquilo. Não falta exemplos para dar, vocês todos conhecem, são todos informados de como funciona o mundo material. Vocês sabem quantos movimentos de militância existem por aí para melhorar a qualidade de vida dentro deste mundo material. Todos querem felicidade. Todos estão buscando pela felicidade. E o Vaishnava pode dar a felicidade sat. O Vaishnava pode dar a consciência mais elevada. Consciência de Krishna. O Vaishnava pode dar a felicidade mais elevada. Sat Chit Ananda. Pode dar de forma que na nossa natureza original nós nos identificamos com o conhecimento do Vaishnava. E depois vamos ter que encontrar os obstáculos do mundo material. Em outras palavras, os obstáculos seria o que a gente entende a ilusão material. De forma, a pedagogia de algumas décadas atrás era essa, isso é Maya, isso é Maya, isso é Maya. Não deixa de ser, é realmente. Mas agora eu estou usando uma pedagogia um pouco mais atualizada para a experiência de hoje de todos nós. Obstáculos para o nosso objetivo, que nos fazem perder o foco. Todo mundo ouve isso pela vida profissional. Não tem estudante universitário que consiga chegar no segundo semestre sem ouvir. Mantenham o foco. Por quê? Porque a grande incidência de desistência dos cursos universitários é tão grande. Há universidades particulares que têm uma profissão especial, que é de tutoria. Eles põem um tutor para os estudantes. Para quê? Só para o estudante não desistir. Só para ele não desistir. Imagine como é difícil. Então, assim,
nós obtemos esse conhecimento que nos dá, que é eterno, que é transcendental, e que é a felicidade original, que até muda de nome, é chamada de bem-aventurança, só para se distinguir da felicidadezinha, do gozo dos sentidos, da felicidadezinha que se pode obter com qualquer atividade. É bem-aventurança. Estamos tratando agora de bem-aventurança, que nada tem a ver diretamente com o gozo dos sentidos. Se você sente prazer nisso, porque você é afortunado, porque a sua consciência se purificou e você passou a apreciar o prazer que vem disso. Mas não é para prazer. Diretamente não é para o prazer. Diretamente é para promover bem-aventurança transcendental. É para promover o que é eterno. Os Vaishnavas têm esse cuidado de cultivar o conhecimento, de dar o conhecimento para as pessoas. Quando eles cozinham, eles oferecem a Krishna e dão uma Mahaprasada. A gente vê, todo devoto adora distribuir prasada. Todo devoto adora dar prasada para alguém. E às vezes ele oferece escondido. Assim. Faz qualquer tipo de mudra. E depois vai lá só para dizer, coma, aceite. E todos os Vaishnavas adoram. E muitos Avaishnavas, por causa da etiqueta, adoram também cozinhar de maneira limpa, bonita. Você vê pratos muito bonitos, ainda que para agradar seja vegetariano, pratos belíssimos. Mas eles não sabem, não conhecem Krishna. Eles não podem oferecer com devoção, mas eles podem oferecer aos devotos. E os devotos então oferecem a Krishna. E aí ele se purifica porque cozinhou para o devoto. Em outras linhas, influenciadas principalmente pela seção Karmakanda dos Vedas, na Índia, é muito comum que não se ofereça os alimentos. Embora saiba que deve ser oferecido, não se oferece a Krishna, mas se oferece ao preceptor, ao mestre, ao orientador, ao siksha, ao guru. E enquanto o guru não come completamente, ele não come. Essa é a origem da norma de etiqueta, que diz que o dono da casa não deve comer antes do visitante que ele está recebendo. Não é por algo mais do que eu cozinhei para essa pessoa tem que comer primeiro do que eu. Ela não ofereceu a Krishna, como a gente. A gente oferece no altar. Quem se atreve a comer a Mahaprasada antes que saia do altar, que lave prato, etc. Ninguém se atreve. Então o dono da casa, da mesma forma, recebe o visitante e não vai se atrever a comer. Nós não comemos mesmo. Ele só vai comer, por norma de etiqueta, depois. Mas ele não oferece, oferece ao guru. Então cabe ao guru naquele momento, ao devoto, ao guru naquele momento oferecer. Então ele vai oferecer para Krishna, para que vire realmente prasada. Então, é isso. No nosso caso é diferente. Nós recebemos os devotos e antes de servir a prasada para os devotos, nós já oferecemos. As cozinhas dos devotos têm sempre um altar, bem que varia em termos de beleza, de organização. Então, alguns são bem organizadinhos, outros são em cima da geladeira, tem a foto do guru presa num vaso, sei lá, uma panela, a foto ali, Prabhupada e tal. Todo tipo, mas eles oferecem. Eles oferecem. Então, quando servem a prasada, aí o convidado diz, venha tomar prasada com a gente, venha. Aí, venha tomar, termina vindo tomar mesmo. Porque ele já sabe, já é prasada. Não tem uma grande quebra de etiqueta, porque já é prasada. Bom, é isso, o tema aqui é um tema de comportamento Vaishnava, e eu não... Acho que o que eu posso dizer agora, assim, de maneira aberta, é esse. E esse é um tema muito importante. Existem
livros de etiqueta Vaishnava, livros de comportamento Vaishnava. O Bhagavatam apresenta isso na conversa de Devahuti com Kapila Deva, e esses temas do comportamento Vaishnava são muito importantes para nós aprimorarmos a nossa vida, para nós aprendermos a silenciar um pouco mais, para nós aprendermos a amansar o nosso coração e olhar o outro com mansidão. Todo o comportamento Vaishnava vai nos ajudar a amadurecer espiritualmente, não apenas a envelhecer, que a gente não pode parar o envelhecimento, mas a gente pode parar o amadurecimento espiritual, sim. A gente pode encruar pelo caminho. Então, para que a gente continue amadurecendo, a gente precisa constantemente estar atento ao conhecimento espiritual, ao conhecimento transcendental. Obrigado pela atenção de vocês. Se quiserem fazer alguma pergunta, estou disponível. No verso de hoje, eu estava falando sobre os budistas em si oferecer a passada para Chaitanya Mahaprabhu, né, como sendo Vaishnava. E eu já vi um comentário também de Prabhupada falando contra, não contra, né, mas assim, dando citações diferentes do processo de Bhakti em relação aos budistas. Mas como é categorizado os budistas dentro da nossa linha? Porque Buda é visto como uma das encarnações de Krishna, porém a gente não refere eles dentro do processo de Bhakti, como a gente refere Chaitanya Mahaprabhu, Rama, Chandra, enfim, as outras encarnações. Muito boa pergunta. Os budistas seguem uma parte muito específica do conhecimento transcendental, que é a não violência. Krishna veio como Buda, para criar dúvida nos seguidores estritos dos Vedas, que seguiam tantos sacrifícios e tal, que estavam fazendo sacrifícios e expondo os animais à violência. Então ele veio para desacreditar o povo dos Vedas. Por isso depois eles foram expulsos da Índia e foram para o Tibete, para fora da Índia, por causa disso. Mas Buda teve uma função específica. Nós podemos reconhecer a função de Buda, mas assim como no cristianismo nós podemos reconhecer a posição excelsa de Jesus, mas nós não temos paramparar suficiente para seguir Jesus. Nós não temos informações de como seguir. Também não temos informações de como seguir Buda. Mesmo porque, atualmente, há muitas linhas budistas e algumas delas nem vegetarianos são. Então, é muito difícil, eles não têm essa corrente de sucessão discipular reconstruída, como Krishna reconstruiu para Arjuna e devolveu para a gente com esses mestres responsáveis, comprometidos que nós temos na corrente de sucessão discipular. Então essa é a nossa grande dificuldade de poder aceitar os budistas. Aqui é um episódio interessante. Aqui eles ficaram, quando eles descobriram que Chaitanya era Vaishnava e que isso iria contra a pregação deles, eles estavam querendo introduzir o budismo, manter o budismo ali. E aí Chaitanya Mahaprabhu ia pregar diferente, então eles queriam contaminar, tirar o poder de Chaitanya. Então eles fizeram uma comida que vocês viram o termo técnico? Para mim é a primeira vez que pula na minha inteligência, que é curta. Apavitra Ana. Alimento apavitra. Pavitra é puro, apavitra é impuro. Ana é alimento, então apavitra ana. Então é um termo técnico que a gente pode usar quando o alimento está contaminado, né? A gente usa muito a palavra contaminado, não contaminado, não sei o quê. Aqui está alimento contaminado, apavitra ana.
Acho que é até apavitra. É isso mesmo, não tem sinal nenhum. Apavitra. O longo é o I. Apavitra ama. É isso. É só um comentário, não é pergunta não. Da professora budista, tem uma monge muito famosa, né? Internet, chama Monja Coen, acho que é o nome dela. E ela assim, é super famosa assim. E ela foi considerada agora a embaixadora da Ambev. A Ambev é a maior produtora de bebidas alcoólicas do mundo, cervejaria. Aí, mas por que uma monge, né, budista, assim, porque ela fez uma propaganda, ela fez uma declaração para as pessoas beberem com moderação. Bebam, mas com moderação. Tipo, um monge budista, né, e assim... O famoso caminho do meio. Depois, se nós somos budistas, quando chegam na recepção, são budistas, aí tem que dar uma... Não, nós não bebemos cerveja. Isso ficou tão famoso, né? Ficou aí, viralizou. Coitado, colocaram ela numa cruz terrível, né? Assim, coitada. Nós não precisamos da derrota dos outros espiritualistas para o nosso sucesso. Nós precisamos ajudar a missão de Prabhupada, corrigir nossas falhas, nos preparar para os obstáculos da vida e seguir com sobriedade, cautelosamente. É isso. Os budistas ficaram bem famosos recentemente, com muitos artistas de televisão e tal, seguindo e tudo, justamente porque eles não são muito exigentes. O Hare Krishna passou um pouquinho do limite nas regras. A gente não tinha festival de domingo que a gente não falasse que não podia comer carne, peixe e ovos. Era tradicional e seguia os 4 princípios. Não tinha festival de domingo. Décadas, todo festival de domingo, cheio de visitante. Aí a gente ia, daqui a pouco. Então, não devemos comer carne, peixe nem ovos, não devemos praticar sexo ilícito, não devemos praticar jogos de azar e tal. Terminávamos sempre nisso. Isso deu uma impressão um pouco de religião dogmática para as pessoas. E a gente não se difundiu tanto quanto o budismo, mas esperamos corrigir nossos defeitos em nós mesmos para trilharmos o caminho de Krishna Prema Bhakti, que vai de Shraddha até Prema. Só para fechar com o tema mesmo, sem perder o foco. Então aqui estamos, muito obrigado. Todas as glórias a Srila Prabhupada.